No Jornal das 8 estamos a fazer diariamente uma análise detalhada a partir do mais aprofundado estudo de sempre sobre o impacto da integração de Portugal na União Europeia. O que ganhamos, o que perdemos, como mudamos. Em termos de proteção social, a entrada na União Europeia traduziu-se num avanço significativo. Surgiram instrumentos como o complemento solidário para o idoso e o rendimento social de inserção, mas foi nas pensões de velhice que o país também mais viu a despesa aumentar. Os povos unidos jamais serão vencidos. Os povos unidos. Maria Luísa Cabral reformou-se há 2 anos. Eu era bibliotecária, na carreira de técnico superior. Tenho uma licenciatura, mais tarde fiz uma pós-graduação, depois fiz um mestrado, uns anos depois fiz outro mestrado, mas nada disso conta, só conta a licenciatura. É uma entre mais de 3.600.000 aposentados que existem em Portugal. Está na rua em protesto pelo direito à pensão de reforma que lhe prometeram. Fiz as contas à vida e contava ter uma reforma que era, uma vez que tinha os 40 anos, era praticamente igual ao vencimento no ativo. E foi nessa base que eu e toda a gente como eu organizou a vida. Os planos foram sacudidos pela política de austeridade. Entre cortes e impostos, as pensões de velhice foram alvo de dieta forçada. Que é justo que aqueles que durante muitos anos não descontaram na proporção do que estão a receber e têm pensões muito elevadas possam dar um contributo maior. Em 2009, o gasto no pagamento de pensões de reforma representava cerca de 10% do PIB, o dobro da despesa do Portugal de 1990 para o dobro dos reformados. Uma das características importantes é que os idosos atuais são praticamente todos idosos que já tiveram uma carreira contributiva no pós-25 de Abril e, portanto, com carreiras relativamente mais estáveis. Pensões de reforma, proteção na doença, apoio no desemprego e contra a exclusão social. As diferentes faces do Estado de Previdência no país levaram as despesas totais com proteção social de 15% do PIB no ano da entrada do país na CEE para quase 30% do Produto Interno Bruto em 2010. O gasto extra foi acompanhado por um aumento semelhante nas receitas e aproximou a despesa do país da média da União Europeia, com resultados. Se nós olharmos para os últimos 20 anos, nós passámos de uma taxa de pobreza de cerca de 23, 24% para uma taxa de pobreza de 18% em 2009. A evolução foi resultado do aperfeiçoamento dos instrumentos de proteção social, como o complemento solidário para idosos ou o rendimento social de inserção. É a ideia do rendimento social de inserção, que para alguns tem valores extremamente elevados. Quando nós dizemos, bom, mas você sabe que, em média, a transferência por pessoa do RSI nunca chegou aos 100 euros. A maioria das pessoas não acredita. Nesta, como noutras áreas da proteção social, a ordem é de contenção na despesa. Chegámos a ter em 2009 mais de 350 mil beneficiários, quase 400 mil, e neste momento temos menos de 300 mil. Ou seja, houve uma redução fortíssima do número de beneficiários do RSI, numa altura em que todos os outros indicadores, nomeadamente o desemprego, nos diz: bom, mas esta medida neste momento deveria ser muito mais necessária. As pessoas deixaram de receber porque mudaram as regras do jogo. O lamento é o de todos. Em frente ao escritório do FMI, em Lisboa, Maria Luísa Cabral repete a indignação. Pedem-nos mais, muito bem, é preciso pôr mais, muito bem, pomos mais, mas quando assinamos o contrato sabemos o que estamos a fazer. Agora, assinámos o contrato, descontámos o que nos pediram e agora de repente puxam o tapete quando a gente vai a caminho dos 70 anos. Para angariar os votos, prometem tudo. Prometem tudo. E depois, quando passam à prática, claudicam. E isso é um péssimo serviço que eles fazem à democracia, porque as pessoas deixam de acreditar. Fora daqui!